Olá, aluno! Nesta unidade vamos estudar as ideias ou noções de oposição, contradição ou adversidade, contraste e concessão. A professora Carolina Santana vai dar dicas para você não errar mais nas provas de concursos. Então vamos à aula. Olá, mais uma unidade de estudo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre oposição. Quando a gente diz oposição, a gente vai traçar aqui um monte de sinônimos que são úteis lá para a sua prova de concurso público, ok? Então, o que nós vamos colocar aqui de oposição, de contraste, de adversidade, é um pouco da linha que os concursos vêm trazendo para nós. Olha só, todos esses sinônimos são possíveis ou são passíveis de cair na sua prova. Vai depender. Então, como aqui nós estamos tratando com todas as instituições, né, e nós vamos variando, cada unidade de estudo nós tratamos de uma prova específica de um estado, de uma instituição de concurso público, nós vamos cair nessa gama. Os nomes mais técnicos, vamos dizer assim, adversidade e concessão. Esses são os nomes mais técnicos, os nomes que estão na gramática, que daqui a pouquinho eu vou fazer uma variação deles para você. Agora, oposição, contradição, contraste, vira e mexe também aparece. O termo que está em oposição semanticamente a outro, o termo que está em contradição semanticamente a outro, o termo que está provocando um contraste entre um e outro. De todos os três, o que menos aparece? Contraste. O que mais aparece? Oposição. Esses três termos estão aqui dentro de adversidade e concessão. Carol, tudo é adversidade? Sim. Um macete que a gente tem que tomar muito cuidado na língua portuguesa, sobretudo nesse conteúdo, que são as relações lógicas, semânticas do período composto, que nós já conversamos aqui em outras unidades, o quanto cai na prova e o quanto ele é importante, é a palavra concessão. Não sei a idade que você tem aí do outro lado, né? Quem tiver mais ou menos a minha idade, ou seja, 18 anos, ainda vou fazer, né? Estou longe ainda de fazer. Mas quem tiver mais ou menos a minha idade, confunde a palavra concessão se não tiver com a língua portuguesa muito afiada para fazer prova. Concessão no meu tempo de mocinha, há mais ou menos 3 anos atrás, quando um rapaz vinha chamar para dançar música lenta, vocês viveram essa fase? O pessoal falava assim, você me concede uma dança? Não é? Outro dia eu fui falar isso, um aluno falou assim, professora, hoje não tem mais nem esse negócio de dançar juntinho mais não, professora. Não existe mais não. E aí acabou que eu entreguei a minha idade, tá vendo? Mas olha só, conceder para a grande maioria dos mortais é deixar, né? É conceder uma dança é deixar dançar junto. Alguma coisa nesse sentido. Então a ideia da concessão fica muito dentro de uma ideia de permissão, de autorização. Não no concurso público, ok? Meu combinado com você apareceu na sua prova de concurso público, a palavra concessão. Gente, nós estamos falando de oposição, de contraste, de contradição, ok? De adversidade. Então, concessão em língua portuguesa é oposição e não permissão. Então, já aconteceu muitas vezes do aluno se perder e aí não assinalar a questão de relação lógica da prova, porque pensou em conceder com um sentido, um outro sentido, que também existe, mas que não está no nosso conteúdo, ok? De novo, concessão em prova de português é oposição, ok? Tranquilo? Então vem comigo. Observe esses dois exemplos aqui. O concurso será muito concorrido, mas a prova será fácil. É beleza, hein? Fácil para quem morreu de estudar. Eu espero que seja o seu caso, não é? E aí, um outro exemplo. Apesar de o concurso ser muito concorrido, a prova será fácil. Ambas as ideias são de oposição. Ambas as ideias são de contradição, de contraste. Aqui tem um macetinho que é bem coisa exaf, assim. É bem coisa que não cai sempre em prova, mas que não me custa falar, já que eu não sei qual prova você vai fazer. Qual dessas duas frases você classificaria como uma frase adversativa? E qual delas você classificaria como uma frase concessiva em
tem uma diferença tênue. Quase você vai me ouvir dizer, vai falar assim, Carol, isso é ridículo. Mas eu vou te contar essa diferença para você não errar na prova. Quer ver? Vem cá. Se você tirar, olha só, o concurso será muito concorrido, mas a prova será fácil. Se eu conseguir retirar esse mas aqui, ó, tirei. A frase ficará assim, ó. O concurso será muito concorrido. A prova será fácil. Retirando a conjunção, vai perder o sentido, gente? Não. Você vai continuar entendendo tranquilamente, não vai? Se você vai continuar entendendo, isso aqui é um exemplo de uma frase adversativa. Agora observe a de baixo. Apesar de o concurso ser muito concorrido, a prova será fácil. Se eu tirar o apesar de, que é um exemplo aqui, né, de conjunção do momento, começa assim, o concurso ser muito concorrido, a prova será fácil. Não fica uma coisa esquisita? Não fica parecendo gringo falando? O concurso ser muito concorrido, não fica uma coisa estranha? Então, isso é uma concessão. Então, quando você retira a estrutura e semanticamente o período continua sendo aceito, é uma adversativa. Quando você retira a conjunção e o período desestrutura, é uma concessiva. Só isso, Carol? Só isso. Essa modificação faz com que o aluno se perca durante a prova? Não, porque usando o critério básico de sentido lógico, continua sendo o mesmo. Concorda? Então você não perde estruturalmente na hora da prova. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque pode ser que você esteja fazendo uma prova, né, de um concurso, de uma instituição que seja mais ferrinho de dentista, e aí ela vai se ater nessa diferença. Porque geralmente nos grandes concursos não se coloca na mesma alternativa concessiva e adversativa. Você não vai achar. Você só vai achar quando a instituição é muito ferrinho de dentista e que vai fazer você gastar o tempo da sua prova primando-se por essa diferença. Não, mas peraí. A letra C é concessiva, a letra D é adversativa. Me deixa retirar a conjunção para ver se vai fazer uma grande diferença. Se fez uma diferença estrutural, ela é concessiva. Ah, não fez não. Eu tirei e a frase continua intacta. Ah, é uma adversativa. Aí você vai lá e assinala, tá? Isso é raro, é uma exceção, mas pode acontecer sim, ok? Tranquilo? Tá aí a dica já para você não errar. Vem comigo, vamos fazer aqui uma questão de concurso. Olha só. O articulador sintático, olha que nome chique, né, gente? Articulador sintático. Poderia ser, já apareceu em outras questões de relação lógica, já apareceu conjunção, já apareceu simplesmente o termo articulador, já apareceu o trecho ou o termo destacado. Então, vocês veem que, modificando a instituição, vai aparecendo tranquilamente aí umas outras formas de se apresentar o enunciado. Tem instituição que nunca coloca termo técnico, o que, sinceramente, é uma faca de dois gumes, porque às vezes o aluno sai de uma prova de concurso público, vira pra gente que é professor de português e fala assim: não, Carol, não teve nenhuma questão de gramática? Na hora que a gente vai pegar a prova depois, que elas soltam na internet, que a gente vai checar, um monte de questão. Mas é porque o enunciado não tratou, né? Então tem alguns conteúdos que o Ricardo trabalha com você, que pode aparecer algumas questões de instituição, que ele também não vai nem parecer que é uma questão de gramática, mas é. Então fiquem de olho nisso aí, tá? Então esse aqui usou um termo mais técnico. Tem algumas instituições que não usam termos técnicos nunca. E tem até instituição, que é o caso da Fundep, que chega a apelidar termos gramaticais de outros termos. E aí o aluno que não tiver muito assim envolvido com questão de concurso público vai falar: gente, o que é isso, né? E aí vai se perder um pouco. Então é por isso que é muito relevante a gente acompanhar e fazer sempre questões de provas de concurso público, que é o que a gente faz aqui, que é o que o Ricardo faz com você na unidade de estudo dele, ok? Então olha só, o articulador pode ser substituído adequadamente pela palavra ou expressão indicada entre parênteses.
Questão muito familiar em concursos públicos de muitas instituições, ok, gente? Vamos ver a letra A? Como alguém já disse, brincando tragicamente, antigamente a situação era muito ruim. Querendo substituir por já que alguém já disse, brincando tragicamente. Vamos ver todas primeiro. Só lembrando, né? Já que é uma ideia que a gramática aceita. O já e o já que. Agora presta atenção você aí, olha. Já que tinha, não, tá? Já que tinha é o que a gente chama de cacofonia. Porque se você escrever já que tinha, fica parecendo uma jaquetinha de se vestir mesmo. Então isso é cacofônico, a gramática não aceita. Se você tiver de fazer alguma prova aberta, uma prova de redação, jaquetinha você não pode escrever, tá? Vamos ver o que diz a letra B. Vejam que contradição. Mal terminou a Segunda Guerra em 45, começou a contagem para uma catástrofe ainda maior. Logo que acabou, Carol. Letra C, vamos deixar. E segundo as observações daqueles cientistas, de acordo com a simulação feita, agora faltam apenas 5 minutos para a hecatombe final. E, apesar disso, essa não precisa nem ler muito, né, gente? E, segundo as observações, e apesar disso, é uma coisa completamente que não pode ser substituída. Segundo as observações, de acordo. E, apesar disso, está contradizendo. Então, essa aqui realmente fica óbvia. Olha a letra D. Mas, ao mesmo tempo em que essas 1,7 ilhas vão desaparecer por causa do aquecimento global, várias cidades à beira-mar vão também ficar submersas. Por no entanto, nós já vimos que é possível. Olha só, Carol, a alternativa assinalada é a letra D. E essa é uma questão de prova super errada, porque as pessoas tiveram dúvida. Quem teve dúvida nessa prova, que marcou errado, ficou em dúvida entre letra B e letra D. Vamos fechar esse raciocínio. A letra C nós já desconsideramos. Vamos desconsiderar a letra A para a gente ver qual é o grande problema. Lembrando que a gente quer o adequado. Como alguém já disse, conforme alguém já disse. O já que é uma explicação, né? Então, não pode ser substituído aí adequadamente. O como dá uma ideia de conformidade e o já que de explicação. A letra B, que é a grande vilã da prova, também não dá. Olha só. Quando vocês dizem para mim que mal terminou a Segunda Guerra Mundial, essa é uma ideia, atenção, essa é uma ideia que não pode ser completa. Olha só, quando eu digo assim, ó, mal terminou a minha aula, alguém saiu. Essa pessoa é sem educação, porque eu ainda nem acabei de falar, ela já levantou e saiu. Agora, quando eu digo assim, olha, logo que terminou a minha aula, o aluno saiu, esse é um aluno educado, ele esperou terminar. Pegou? É tênue, nós não estamos tratando aqui de relação lógico-semântica, olha que relação tênue. Mal terminou, ainda estava no restinho. Por isso não é a letra B, ok? Mas, ao mesmo tempo em que essas 1,7 mil ilhas vão desaparecer por causa do aquecimento global, várias cidades à beira-mar vão também ficar submersas. Muito bem, essa está tranquilo, por quê? A gente não tem o contexto anterior do texto para a gente saber exatamente o que se opõe o mas. Mas aqui fica clara a ideia de oposição. Vejam só. Mas, ao mesmo tempo que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma outra, né? Que as cidades vão desaparecer também. Então, aqui há, sim, uma relação de oposição em que o no entanto substitui tranquilamente. Ou seja, deve ser essa a resposta. Só recapitulando para a gente fechar com qualidade todas as alternativas. A letra A não pode ser, porque ela começa com como, olha lá. Como alguém já disse, segundo fulano de tal, de acordo com a opinião da pessoa. E o já que não faz essa ponte. O já que é meramente explicativo, já que alguém já disse, brincando tragicamente. Então, essa é uma relação de explicação. A letra A não substitui. A letra B, que é a grande vilã do concurso, porque quem ficou em dúvida marcou foi a B, há uma diferença que é, sim, semântica. Acompanhem comigo, olha. Vejam que contradição. Mal terminou a Segunda Guerra. Quando você diz que mal terminou alguma coisa, ela ainda não terminou. É bem diferente do logo que. Né? Eu costumo brincar da seguinte forma. Se eu digo assim, olha, mal terminou minha aula.
e você saiu da sala, alguém desligou o equipamento, é uma pessoa sem educação. Porque me deixou ainda finalizando, tá acabando. Mal terminou, já desligou, falta de educação. Agora, se a gente diz logo que terminou a aula, a pessoa já fica sendo uma pessoa educada. Porque ela esperou o ponto final para então concluir. Pegaram a diferença? Então, aqui, ó, o logo que não pode substituir o mal terminou. Essa ideia aqui, ou essa relação de sentido, é de término, de conclusão. E aqui no mal, não. Tranquilo? A letra C nós já tínhamos finalizado, né? E, de acordo com as observações, segundo as observações do cientista, a gente não pode trocar por apesar disso, porque não há aqui implicitada nenhuma ideia de oposição, e o apesar disso traz, aqui em cima não tem ideia de oposição, não é a letra C e a letra D, que nós já comentamos, ok? Tranquilo? Nessa unidade de estudo nós falamos um pouquinho sobre as ideias ou a noção de oposição, de contradição, de contraste, também chamado adversidade e concessão. Tranquilo? A gente se vê numa outra unidade de estudo. Tchau! Nesta unidade estudamos as ideias ou noções de oposição, contradição ou adversidade, contraste e concessão. Desejo a você ótimo estudo e até a próxima.